Alô, Maranhão! Olha só, essa questão número 30 da prova do IFMA de 2024. Então vamos lá. Uma empresa de inteligência artificial, IA, montou a logomarca abaixo, apresentada para divulgação e distribuição de panfletos. Um retângulo representado pela letra I e um triângulo representado pela letra A, conforme a figura 2, conforme nós estamos vendo aqui na figura 2. Para a impressão das logomarcas, serão utilizadas folhas de 210 mm por 312,5 mm, considerando um desperdício de exatamente 20%. Partindo desses dados, a quantidade de logomarcas que será possível imprimir em cada folha é... Olha só, primeiro vamos calcular a área dessa folha. Então vamos multiplicar aí 312 por 210. Então vamos lá. 312,5 vezes 200. Nós temos esse valor aqui. Esse daí é a área total da folha. Então temos aqui a área total da folha. E aí lembra que tem um desperdício de 20%. Então vamos calcular esse desperdício aí dessa folha. Então seria 65.250 vezes 20 sobre 100, né? Ou podemos multiplicar direto por 80 sobre 100, que ficaria só com a parte utilizável. Mas vamos fazer assim, vamos calcular primeiro o desperdício. Simplifica, então vou multiplicar por 2 e depois dividir por 10. Portanto, esse númerozinho aí vezes 2 131.250 dividido por 10, nós temos que esse aqui é o desperdício, não é isso? O que ele falou aí é o desperdício de 20%. Deixa eu colocar aqui. Esse é o desperdício de 20%. Então, se essa parte que vai ser desperdiçada nesse processo, nós vamos colocar aqui somente o que vai ser utilizado da folha. Então, utilizado da folha vai ser a subtração desse 65.625, que é a área total, menos 13.125, que é o desperdício. E aí nós vamos ficar, para utilizar dessa folha, um total de 52.500, né? A gente pode dizer aqui que é a parte útil, não é a parte que a gente vai utilizar, tirando aí esse desperdício. Então agora vamos calcular a área dessa logomarca. Então a gente vê aqui que é um retângulo, então multiplico base vezes altura. Mas lembra que a nossa folha está em milímetro e aqui a logomarca, as dimensões estão em centímetros. Então vamos transformar esse centímetro para milímetro. Basta multiplicar por 10. 10 vezes 10, 100. Então isso aqui equivale a 100 milímetros. 2 vezes 10, 20. Isso aqui é 20 milímetros. E para outra figura, que é o triângulo, né? Esse 10 aqui, ele vai ser 100 milímetros. E o 3,5 vezes 10, 35 milímetros. Então vamos calcular essa primeira figura, que é um retângulo. Então base vezes altura. Temos aí, multiplica essas duas dimensões. Vamos ter 2.000 milímetros quadrados. É a área dessa figura aí. Então vamos colocar aqui logo que é a área da logomarca. Então vamos calcular, né, que a gente calculou a área do retângulo. Vamos calcular agora
a área do triângulo. Lembrando que é base vezes altura dividido por 2. Então a gente teria aqui 35 vezes 100. 3.500 dividido por 2 vai ser 1.750 milímetros quadrados, né? Então a gente somando aqui essas duas áreas, nós vamos ter a área total da logomarca. Então 1.750 mais 2.000, essa aí é a área total, né, que ocupa essa logomarca. Então vou colocar aqui que é a área total. Então deixa aqui a área total. E agora, para a gente saber quanto, né, lembrando que aqui, ó, a área total da folha em milímetros quadrados, quantas logomarcas a gente vai conseguir fazer nessa folha com a parte útil, porque tem um desperdício de 20%, é dividir essa área que nós temos aqui da folha pela área da logomarca. Então podemos simplificar aqui por 10 e fazer aqui 525 por 375. Então por 1, 1.500 dividido por 375 vezes 4, né? Vamos conferir aqui se vai dar exatamente esse valor. 15, né? Então vai dar exatamente 1.500. Portanto, nós vamos conseguir aí imprimir um total de 14 logomarcas, né? Alternativa aí de letra B. E é isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau.